Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, semana passada eu falei a respeito de a gente mergulhar fundo na presença de Deus e hoje eu quero falar um pouco mais a respeito desse assunto e a passagem que vai dar base para o que eu vou falar está lá em Ezequiel 47, dos versos 1 a 9 e eu vou ler agora. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando desce, deságua no mar e a água ali é sanada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Bom, então aqui a gente vê que Ezequiel teve uma visão onde um rio vivificador saía do templo e por onde esse rio passava, ele comunicava vida e cura da parte de Deus. Sabe, o primeiro ponto que me chama a atenção nessa passagem é que Ezequiel não entrou nesse rio, ele não adentrou esses níveis do rio sozinho. Ele foi conduzido até esse lugar. Sabe, como eu falei no vídeo anterior, a parte que cabe a gente é a disposição do nosso coração de entrar na presença de Deus. Cabe a gente esse desejo no coração de ir mais fundo, de experimentar o sobrenatural, mas a gente precisa ao mesmo tempo se colocar num lugar de dependência, porque de nós mesmos a gente nada pode fazer. Quem nos leva a experimentar esses novos níveis é Deus. Então a gente precisa cooperar com o Espírito Santo nesse processo. E aí o primeiro nível da água está ali no verso 3, que a gente lê que batiu nos tornozelos de Ezequiel. Sabe, para quem não sabe, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, uma cidade de praia, e quando eu quero molhar apenas os meus pés, os meus tornozelos, isso me fala de quando eu quero apenas olhar para o mar, mas eu não quero ter uma experiência maior com ele. Isso está muito relacionado com o tipo de cristão que não tem interesse, que não quer um compromisso maior com Deus e nem intimidade com Ele. É um nível muito superficial. Sabe, infelizmente existem cristãos que sabem que existem níveis mais fundos em Deus, mas eles não querem se molhar. Eles não querem deixar os seus pecados, eles não querem ter que se comprometer com Deus, com a sua obra, e por isso eles ficam ali naquele lugar muito superficial. Depois disso, ali no verso 4, Ezequiel entra um pouco mais nesse rio de Deus, e agora as águas batem nos joelhos dele. Sabe, eu amo o mar, sempre amei,
e eu não me contento com a água apenas até o joelho quando eu vou para a praia. Eu acho que é muito superficial também, tu ficar ali nesse lugar no mar, de ficar com a água até o joelho, porque tu não consegue nadar, não consegue boiar, brincar ali nas ondas, não consegue aproveitar mais o mar, né? E isso também me fala de cristãos que ainda têm um relacionamento muito superficial. É o tipo de cristão que até ora um pouco, até lê um pouco a palavra, mas eles são muito dependentes do alimento espiritual que eles recebem na igreja de domingo. E depois disso, ainda ali no verso 4, a gente vê que as águas aumentam um pouco mais de nível e agora elas batem na cintura de Ezequiel. Sabe, esse lugar, quando a gente entra no mar com água até a cintura, já me fala de uma experiência com o mar mais prazerosa, né? Você consegue aproveitar melhor. E trazendo uma analogia, né, para os cristãos, a gente pode comparar isso ao tipo de cristão que já tem um relacionamento mais profundo com Deus do que os anteriores, ele já tem uma vida de oração, ele já tem uma constância nas suas disciplinas espirituais e eles até experimentam umas ondas do espírito, né, umas experiências mais fortes, assim como quando você está com a água batendo na cintura, é uma coisa gostosa ali quando vem as ondas, né, uma experiência maior com o mar. Da mesma forma, esse tipo de cristão, ele já tem algumas experiências mais fortes, mas ele ainda não acessou o lugar de intimidade que Deus deseja levar ele. E aí no verso 5 a gente lê que Ezequiel já não consegue mais atravessar aquele rio andando, ele precisa mergulhar naquele rio, e então ele vê aqueles peixes. Sabe, eu não sei se você sabe disso, mas quanto mais profundo os mergulhadores mergulham, mais impactante é a experiência. É ali no fundo do oceano que eles se deparam com corais e criaturas marinhas e peixes de todas as cores e formatos. Quanto mais fundo eles mergulham, mais inesquecível é a beleza que eles se deparam. E sabe, eu creio que Deus, ele deseja nos levar nesse lugar, de entrar num nível na presença dele, aonde a gente consiga contemplar a beleza de Deus, a glória de Deus, e isso nos faça nos apaixonar cada vez mais por ele. E sabe, quando você está com a água até a cintura, tu ainda tem um controle da situação, tu ainda não está correndo riscos, digamos assim. Mas quando você mergulha, você não tem mais o controle. Quando você não dá mais pé, o controle é de Deus. E sabe, eu lembro de uma fase da minha vida, quando eu morava em São Paulo ainda, que eu estava experimentando um tempo muito sobrenatural. E eu costumo dizer uma coisa, que o que te impulsiona a falar de Deus para as pessoas e a ser usado por Deus não é a ousadia, mas é o amor. E foi um tempo onde eu experimentei muito o amor de Deus, a ponto que eu não conseguia segurar aquilo só para mim, eu precisava derramar sobre os outros. E eu lembro que antes de eu pegar o metrô, eu pedia para o Espírito Santo para ele me mostrar as pessoas que eu deveria falar. E muitas vezes eu não perguntava, mas eu estava dentro do metrô e ele me tocava muito forte, a presença de Deus vinha de forma muito intensa e eu não conseguia desobedecer. Várias vezes ele me fez falar com essas pessoas e falar do amor dele e dar um abraço e oferecer uma ajuda. Então, eu estou trazendo esse exemplo da minha vida para dizer para ti que quanto mais fundo você vai em Deus,
mais você perde o controle, porque Deus vai começar a te falar coisas, você vai começar a ouvir mais a voz dele, você vai começar a ficar com o teu espírito mais sensível ao Espírito Santo, às direções que ele te dá. Sabe, muitas vezes a gente pede, Deus, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo, mas será que a gente está disposto a obedecer aquilo que ele direciona a gente para fazer? Então, sabe, vale a pena perder o controle, deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida em cada detalhe. E por último, eu quero mostrar para vocês um desenho profético que Deus me deu. Há um tempo atrás eu fiz um propósito de oração com uma pessoa muito especial para mim. Se ela vê esse vídeo, ela sabe que eu estou falando dela. E a gente nesse tempo se comprometeu a buscar da parte de Deus um desenho que fosse profético, algo que Deus quisesse dizer uma para outra. Eu acho que o desenho, a arte, ela consegue muitas vezes falar mais do que palavras, sabe? E quando eu fui orar por essa pessoa, Deus me deu uma visão e eu via um oceano. E no fundo daquele oceano eu via um tesouro, como que um baú aberto com joias e pedras preciosas e muita vida ali, peixes. E, enfim, o meu propósito de mostrar esse desenho, de contar essa experiência, não é para você observar a estética em si do desenho, porque eu não sou nenhuma desenhista, tá? Muito longe disso, eu não levo jeito, mas é para mostrar para vocês, expressar melhor o que eu tô querendo dizer nesse vídeo de hoje, que quanto mais fundo a gente vai em Deus, mais a gente encontra os tesouros do Senhor. E enquanto eu ia desenhando, Deus ia me conduzindo para colocar vida aqui embaixo, né? Esses peixes. E eu porque não sei desenhar corais e esse tipo de coisa, senão eu até teria acrescentado. Mas o que eu quero que vocês foquem na mensagem é o seguinte: quando você está aqui em cima, vivendo outros níveis em Deus, você ainda não está acessando isso daqui, que é só num relacionamento de intimidade que você acessa. E aqui, né, até coloquei umas pedras preciosas, não sei se está focando, umas pedras preciosas, né, para simbolizar os tesouros da presença de Deus. E o que são esses tesouros? Esses tesouros são o que Deus traz para a gente nesse rio que flui dele até nós, que é a presença dele, é a glória dele, é cura, é transformação, é novidade de vida, é revelação, experiências com o Espírito Santo, o sobrenatural, novos níveis de amor, de perdão, sabe? E Deus tem tudo isso e muito mais ainda pra gente. Mas a gente precisa expressar para Deus o nosso interesse de entrar nesse lugar. Então eu quero te encorajar a não permanecer onde você está hoje espiritualmente, mas a permitir que o Senhor te leve a águas mais profundas. E Ele faz isso conforme a nossa sede e o nosso interesse por isso. Mas se lembre de uma coisa: quanto mais fundo um mergulhador mergulha, maior também é a pressão. Eu não sei se você sabe, mas existe uma pressão que pode ser perigosa, dependendo da profundidade que aquele mergulhador mergulha, e se não existe um preparo ali, um conhecimento, ele pode ser afetado em vários órgãos do corpo dele, inclusive pode ser até irreversível, né? Algumas situações até ali no pulmão que podem acontecer. Então, tenha uma certeza que quanto mais fundo você deseja ir em Deus, maior também é a pressão.
sabe? Eu preciso te dizer que o inimigo ele vai querer te parar. O inimigo não deseja que a gente chegue até esse lugar de maior liberdade, de maior intimidade com o Espírito Santo. Então ele vai colocar um monte de distrações, ele vai usar situações para te desanimar, para te fazer parar. Ele pode trazer ataques na tua mente, no teu emocional, até no teu físico. Ele pode trazer sono, opressão, mas o que vai fazer ele desistir de te atacar é a tua fidelidade em permanecer. Sabe, você precisa permanecer em Deus mesmo naqueles dias que você não está sentindo nada, você não está sentindo a presença de Deus, tu não está ouvindo a voz dele e parece impossível de ter essa intimidade maior. Mas Deus vai honrar a tua fidelidade, Deus vai honrar a tua permanência, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Constante, vá para a presença de Deus, mesmo quando a tua carne está gritando para que tu não vá, e pode ter certeza que chega uma hora que o inimigo vai se cansar, tá bom? Que você vá fundo no rio de Deus e que você experimente tesouros preciosos e poderosos da parte dele. É o que eu desejo para ti e para mim, em nome de Jesus.